Olá, terceiro ano, estamos de volta para nós podermos trabalhar mais um pouquinho. Como é gostoso uma música assim para aliviar, relaxar. Olha que delícia. O terceiro ano nós vamos começar com a correção de algumas questões da prova. Não vou corrigir todas, vou fazer algumas questões. Se tiver dúvida em outras, pergunte, não fique com dúvida. E sempre deixa o teu caderno organizado, arrumado, corrigido e completo. Gente, todas essas aulas você precisa tê-las no seu caderno. Então vamos começar? A primeira questão da P1 de vocês, ela diz assim, olha, pode ser a primeira minha, não necessariamente a primeira sua, ok? A primeira questão, ela trabalha em forma de circunferência, ela diz assim que o centro de uma circunferência é 3 meios e 1. Este é o centro. E ela fala que um ponto da circunferência é 3 meios e menos 1. E ela pergunta qual das circunferências abaixo da equação da circunferência que pertence essa circunferência de centro 3 meios e 1 e esse ponto 3 meios e menos 1. Bom, pessoal, eu sempre vou começar através da equação reduzida. Então, a minha equação reduzida, deixa eu tentar economizar espaço aqui. Eu tenho aqui, ó, x menos 3 meios ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Não tem o raio. Alô, por isso que ele deu esse ponto, porque na realidade eu tenho uma circunferência onde o centro é 3 meios e 1, este ponto é 3 meios e 1, e este ponto aqui, que pode ser aqui, qualquer outro lugar aqui, ele está falando que é um ponto da circunferência, é 3 meios e menos 1, ou seja, a distância daqui até o ponto é exatamente o raio. Então eu tenho que jogar na fórmula da distância. Paramos um pouquinho e vamos para a fórmula da distância. Distância é igual a raiz de x menos x. Olha, é uma fração, mas 3 meios menos 3 meios eu tenho 0 ao quadrado. 1 menos 1 eu tenho 2 ao quadrado. Minha distância é igual a 2, ou seja, raiz de 4, que é igual a 2. Distância, para mim, você sabe que é exatamente o raio. Então, abrindo esses dois produtos notáveis, porque na realidade, aqui nas múltiplas escolhas, ela está uma equação da circunferência aberta, ou seja, ela é geral. Abrindo aqui, eu teria x quadrado do primeiro termo, mais quadrado do segundo termo, 3 vezes 3, 2 vezes 2, menos, gente, 3 meios vezes x vai dar 3x sobre 2, só que é o dobro de 3 é 6x sobre 2, é o dobro da fração, ou seja, multiplicando apenas o numerador, não mexo com o denominador. Vou abrir a primeira, vou abrir o segundo, quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, menos 1 vezes menos 1, y vezes menos 1 dá menos 1y. Como eu tenho que dobrar, menos 2y é igual, meu raio é 2 ao quadrado, 4. Gente, 6 sobre 2 é 3, né? Já vou até cortar aqui, ó, 3x. Olha o que me sobrou, só esse denominador. Gente, eu não vou ficar perdendo tempo. Na realidade, vou tirar o MMC, porque eu não tenho essa solução com fração. Vou tirar o MMC de tudo. Gente, tirar o MMC de tudo é você multiplicar todos que você tem por 4, porque você só tem esse denominador. Então, olha aqui, pessoal, 4x ao quadrado, eu já estou arrumando, tá? Mais 4y ao quadrado. Daí eu vou colocar o x. O x é 3x, porque 6 dividido por 2 é 3. 3x vezes 4, eu vou ter 12x, já foi. 4 vezes 2, menos 8y, já foi. Gente, perceba que eu quero uma equação geral, ela tem que ser igual a 0. Então, eu vou ter, olha só, preste atenção. 4 vezes 1, eu vou ter 4, né? 9 continua 9, né? Porque ele é o numerador do 4. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 4, 16. Então, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 16. O 16, olha só, 16 está positivo, passa negativo. Só que, então, eu teria 9 mais 4, 13.
Então, eu teria aqui, pessoal, 13 menos 16. O 13 é 9 mais 4, 13, positivo. Por que 4, Del? É o MMC. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. O 16 está positivo, passou negativo. 13 menos 16, eu tenho menos 3 igual a 0. Questão correta, letra A. Bom, a segunda questão que nós temos aqui, ela é muito fácil. A segunda, ela diz assim, ó, ela dá uma circunferência na x reduzida, x menos 6 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado é igual a 9. Pergunta quem é centro e quem é raio. Centro é exatamente os elementos de x e y com sinais invertidos. Então, eu tenho 6 positivo e menos 4. Meu raio aqui é raio ao quadrado. Então, esse 9 é o raio ao quadrado. Então, o meu raio é raiz de 9, que é 3. Questão correta, letra E. Número 3. O exercício 3 da prova de vocês, ele diz assim... Esse aqui você tem que pensar um pouquinho, não é difícil, mas como ele é algébrico, você pensa um pouquinho. Qual o valor de M para que o produto 2 mais MI, que multiplica 3 mais I, seja imaginário puro? Uhul! Ele quer qual o valor de M para que esse número seja imaginário puro. Ou seja, a minha parte real vai zerar. Primeiro tenho que multiplicar, né? Então, vamos lá. Com muita calma nessa hora, vamos juntos. Me dê a mão. Vamos, sem tormenta. Pessoal, 2 vezes 3, 6. 2 vezes I, 2I. MI vezes 3, mais 3MI. MI vezes I, mais MI ao quadrado. Arrumando, ou seja, parte real, parte imaginária. Real e real. Não, Del! Olha o I ao quadrado. Na realidade, MI ao quadrado é menos M, sempre invertendo o sinal. Então, a minha parte real é 6 menos M. Minha parte imaginária, mais 2, mais 3M. Cadê o I, Del? Tá aqui o I, gente, calma. Perceba que eu tenho o I aqui, eu coloquei o I em evidência. Como ele quer o valor de M para que isso aqui seja imaginário puro, a minha parte real, 6 menos M, igual a 0. 6 é igual a M. Eu acabo de achar que o valor de M é 6. Por quê? Sendo 6, eu vou zerar aqui. 6 menos 6, 0. Aí passo a ter apenas o imaginário puro. Ok? Tudo bem? Tá tudo certo. Aqui vocês estão enxergando bem. Próxima questão. A próxima questão, ele pede o argumento principal, ou seja, o argumento, né? Do número complexo. Pessoal, virando aqui. Pessoal, aqui ele já está com uma resolução de volume de um cilindro, que eu terminei de fazer agora para o segundo ano. Vou usar essa mesma folha para não jogar fora, né? Tá aqui. A questão aqui é número 4. A questão número 4, deixa eu só... para ninguém confundir. Só questão de economia, ok, pessoal? Vamos comigo. Questão número 4 diz: o argumento principal de Z é igual a menos 1 mais raiz de 3i. Ele está pedindo argumento. Gente, argumento é exatamente o ângulo. Como que eu acho? A primeira coisa, eu tenho que achar o ρ, ou módulo. E aí eu vou fazer seno de θ igual imaginário sobre ρ. Cosseno de θ igual real sobre ρ. E aí a gente verifica no ciclo trigonométrico qual é o argumento. Então vamos juntos. Meu ρ, ou seja, o módulo, é igual a raiz de menos 1 ao quadrado, que dá 1, ou seja, é real ao quadrado, mais imaginário ao quadrado. Gente, raiz de 3 ao quadrado é raiz de 9, que é 3. Ou a potência de 2 e raiz, você cancela, que dá 3. Meu ρ é igual a 2. Legal. Cosseno, vou chamar de θ, tá? Cosseno de θ é menos 1 sobre... Cosseno sempre parte real, tá? Menos 1 sobre 2. Cosseno negativo, você sabe que está no segundo ou no terceiro quadrante. E cosseno de θ menos meio, no caso,
Meio para cosseno é exatamente 60. Então aqui eu já sei que tem alguma coisa relacionada com 60, ou seja, π sobre 3. Só que não vai ser no primeiro quadrante, ou no segundo ou no terceiro, depende agora do sinal do seno. Seno de θ é igual à parte real, que é positiva, é a imaginária. Raiz de 3 sobre 2, positiva. Opa! Pensando no ciclo trigonométrico, seno positivo e cosseno negativo, segundo quadrante. Então, eu tenho exatamente aqui π sobre 3, né? Nós vimos já que é π sobre 3. Quanto que falta para chegar no π? Ou seja, eu vou ter π menos π sobre 3. Ou 180 menos 60. Mas eu vou deixar no π, porque a nossa resposta está em π. Direto aqui, pessoal, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2π sobre 3. Questão correta, letra E. Acho que ninguém tem dúvida, né? Estamos na paz, tranquilo. Continuando, pessoal, questão número 5. A questão número 5, vamos ver se tá bem aqui. A questão número 5, ela diz assim, ó. Ah, é uma reta num gráfico? Ai, Del, isso é tão difícil. Ó, número 5, pessoal. A número 5 nós temos o gráfico. O gráfico ele diz que é f de x é igual a x mais b. Melhor escrevemos se você quer, você tem que y é igual a x mais b, que é exatamente a equação da reta. Legal, joinha. E ele, no gráfico, eu não vou desenhar o gráfico aqui, porque você tem, ele me dá 2 pontos conhecidos. O primeiro detalhe, pessoal, a reta, ela está cortando o eixo y onde? Se você olhar, ela corta o eixo y exatamente no 1. Então, você já sabe que o teu b é 1, coeficiente linear. Então, aqui de cara, você já sabe que y é igual a x mais 1. Você não precisa nem resolver. Cortou o eixo y, você já sabe que é o termo independente, 1. O outro ponto que nós temos é menos 2 para x e 0 para y. Ah, se ele corta o y, é o termo b, então onde corta x é o termo a. Mentira! Ali é o coeficiente angular. Então agora, com esse ponto que eu tenho, que é menos 2 para x, 0 para y, Del, como que você sabe que é 0 para y? Porque ele está cortando o eixo y. Ponto no eixo y significa, ponto no eixo x significa que o y é 0. Por isso que eu posso afirmar que aquele ponto é menos 2 e 0 e vou substituir aqui para achar quem é a. Então tá aqui, ó, y para mim é 0. É igual a menos 2a. Por que menos 2a, Del? X é menos 2, ó. Menos 2 vezes a, menos 2a mais 1. Como meu menos 2a, passo positivo para o outro lado, 2a é igual a 1, a é igual a meio. Legal, só que ele não pede o valor de a e b, ele pede o valor da soma, ele quer a mais b, só para saber se você sabe somar uma fração com número inteiro. Então, eu tenho meio e o teu b é 1, né? Mais 1. Gente, eu sei que vai ser um número fracionário. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, e na múltipla escolha está exatamente desta forma. Questão correta, letra C. Próxima questão. A questão número 6. A questão número 6, como vocês fizeram em casa, online e tal, podiam pesquisar, eu dei uma voltadinha em conteúdo, que também não é nada novidade para vocês. Eu fui no valor máximo de uma função, ó, f de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 2. Opa, ele quer valor máximo. Gente, sempre quando a gente fala máximo e mínimo, nós estamos trabalhando com vértice. Del, mas é x ou y vértice? Ele fala ordenada. Ordenada para mim é exatamente o y. Então vamos juntos. Y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Delta é igual a b ao quadrado, 2 vezes 2, 4, menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a 4, menos com menos eu tenho mais, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Delta é igual a 12. Ai, Del, não tem raiz. Para que você quer raiz? Aqui a gente só quer o valor máximo. Y vértice
é igual a menos 12, menos delta, o delta ficou positivo, tenho menos 12, sobre 4A. O meu A é menos 1, então 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos com menos dá mais, 12 dividido por 4 dá 3. Ou seja, o valor máximo, a ordenada, é exatamente 3. Na realidade, a partir do momento que eu falo valor máximo, eu já estou trabalhando com o valor de y. Ficaria, eu teria que afirmar que a ordenada, se eu falasse o ponto máximo, aí eu quero a ordenada. Aí sim, você tinha que identificar quem você queria. Mas a partir do momento que eu falo o valor máximo, eu já estou pedindo y vértice. Próxima questão. A questão próxima aqui trabalha números complexos de volta. Você vê, a gente vai, a gente volta, a gente fica, a gente vai, a gente volta, a gente fica. Número 7. A questão 7 fala assim, ó. Dado o número complexo Z é igual a A mais BI. Ele fala que o Z mais o Z conjugado é igual a 10. E ele afirma que Z menos Z conjugado é igual a menos 16i. E aí ele pede para você calcular A mais B. Ah, simples, gente, simples, simples, simples. Comigo, vamos juntos? A gente sabe que o conjugado é sempre o sinal invertido de BI. Então aqui eu tenho Z, que é A mais BI, ó, tô começando aqui da soma. Mais conjugado de Z vai ser A, vou até colocar com cor diferente para chamar a sua atenção, A menos BI. Essa soma é igual a 10. Gente, BI positivo, BI negativo, zerou. A mais A eu tenho 2A, igual a 10. A é igual a 5. Legal! Inclusive, eu já posso substituir. Agora, para achar Z menos Z conjugado, eu já vou colocar 5 menos BI, ok? Porque eu já achei. Então, eu tenho aqui, ó, 5 mais BI, que é o Z, menos, abrindo parênteses, porque esse menos vai interferir no sinal dos outros dois, 5. Gente, aqui é o conjugado. Então, aqui eu tenho o número 5 mais BI. O conjugado 5 menos BI é igual a menos 16i. Vamos juntos, com muita calma nessa hora. Gente, mais com menos dá menos. Então, aqui eu corto. 5 menos 5, zerou. BI, menos com menos dá mais. Menos com menos, mais. Então, eu tenho 2BI, ó, mais 2BI é igual a menos 16i. Gente, 2i tá multiplicando, passa dividindo, corta aí. 2 está multiplicando, passa dividindo, a gente acaba de achar que B é menos 8. Tesouros da minha vida, ele quer A mais B. A mais B eu tenho 5 mais menos 8, que dá menos 3. Acabamos de achar que a solução é a questão B. Gente, questão 9. Bom, a questão 9, ela é muito interessante. A questão 9, ela trabalha assim, ó. Vamos lá? Virei. Acho que vocês já copiaram, né? Vamos lá. Questão 9. A questão 9, ele diz assim, o número complexo Z é igual a 2 mais 2i. Ele pede para você calcular Z elevado no expoente 100. Elevar no expoente 100, gente, forma trigonométrica. Nunca que eu vou trabalhar na forma algébrica. Legal. Forma trigonométrica. A primeira coisa, eu acho o módulo, o rho, raiz de 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 2, 4, que vai dar a raiz de 8. Vou deixar assim, eu não preciso nem fatorar. Vou deixar assim por enquanto. Nada, eu vou fatorar assim. Fatorar o raiz de 8 é 2 raiz de 2, né, pessoal? Porque eu tenho 4 vezes 2, 2 entra fora. Aí eu tenho o argumento cosseno de θ é igual a 2, que é a parte real, sobre 2 raiz de 2. Racionalizando, eu tenho 2 raiz de 2 sobre 4, que é este 2 vezes o 2, porque 2 vezes 2 dá 2. E eu repito esse 2.
Gente, 2 com 2 podemos cancelar. Raiz de 2 sobre 2, eu já sei que é π sobre 4. Desculpa aí o barulho da moto. Vocês estão vendo aí a situação, né? Seno de teta. Seno de teta é a parte imaginária, 2, sobre 2 raiz de 2, que chegamos no mesmo valor, racionalizando, cortando π sobre 4. Perceba que os dois são positivos, então nós estamos no primeiro quadrante. Então, acabamos de achar que o argumento é π sobre 4. Se você, aqui no caso, como eu estou elevando ao expoente, eu posso deixar em graus. Deixamos em graus. Então, tá aqui, pessoal, z elevado na 100 é exatamente igual. Raiz de 8 elevado no expoente 100. Ou seja, módulo elevado no expoente 100, que multiplica cosseno. Gente, o meu expoente, que é 100, a gente multiplica com arco. Então, eu tenho raiz de 8 elevado na 100, cosseno de 45 vezes 100, que é exatamente o expoente, mais i seno de 45 vezes 100. Gente, 45 vezes 100 é exatamente 4.500, que eu preciso dividir por 360, porque já deu mais de uma volta. A gente acaba de achar que o resto é 180. Então, eu tenho cosseno de 180, seno de 180. Quem que é o cosseno de 180? 180 está aqui, está no lado esquerdo, negativo. Então, é menos 1 para cosseno. Como o 180 está na linha do cosseno, seno é 0. 8 elevado na 50 vezes menos 1, menos 8 elevado na 50. Que a resposta correta é exatamente a letra C. Por que letra C? Ele vem fazendo a seguinte informação. Letra A, ele fala que é um número imaginário puro. Mentira, esse aqui é um número real. Letra B, ele diz que é um número real, só que é positivo. Na realidade, ele é negativo. Apesar de ter expoente par, o menos não está elevado no expoente. E a letra C é um número real negativo. Gostaram? Gente, preste atenção, faça a correção no caderno. Bons estudos!